Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto e que honra estar mais uma semana com vocês para compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo e algo que o Senhor tem queimado muito forte no meu coração. É te lembrar que você não pode silenciar a voz que Deus te deu, simplesmente porque algumas pessoas não querem ouvir. Quantas vezes o Senhor deposita algo em nós, sonhos, chamado, propósito, e a gente tem aberto mão de viver porque as pessoas que nos cercam não entendem ou não celebram aquilo que o Senhor nos entregou. E aí a gente vai abrindo pequenas concessões para talvez não incomodar, para talvez não chamar atenção, para evitar confusões, para evitar desconfortos. E aí a gente faz de tudo para se tornar agradável a pessoas e desaprovado por Deus. Porque todas as vezes que a gente não faz aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente abre mão de ocupar a nossa posição no mundo espiritual. A gente abre mão de exercer a autoridade que o Senhor nos deu. E eu quero te lembrar que existe expectativa do mundo para manifestação dos filhos de Deus. Existe expectativa da natureza para que você manifeste aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida. E aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida é algo único, jamais visto. Então não tem como eu me acomodar e falar, não, você não precisa fazer, porque existem muitas pessoas que façam. Existem pessoas que façam melhor que você. Não, porque é a forma que você vai manifestar aquilo que o Senhor depositou sobre você jamais foi vista antes. É singular, é único e você precisa ocupar esse lugar. Você precisa ocupar o seu lugar de filha exclusiva do Senhor. Então, todas as vezes que o Senhor levanta uma voz sobre o povo, e eu não estou falando de uma voz que alcança multidões, mas uma voz que tem poder de influência no lugar que está inserido. Às vezes a gente acha assim, não, como a minha influência é pouca, eu não preciso falar tanto. Como a minha influência é só nesse grupo aqui, eu não preciso manifestar tão forte aquilo que o Senhor me entregou, eu posso guardar. Existem outras pessoas que estão influenciando muito mais, não quer dizer sobre número, quantidade de influência, mas sobre qualidade. E você é uma mulher levantada por Deus para exercer com qualidade influência dentro do lugar que você está inserida. É a sua casa, é o seu trabalho, é a igreja, o lugar que você serve. Tudo isso você exerce influência. Nós somos seres influenciáveis e que influenciam. E o mundo precisa ser influenciado pelo perfume que o Senhor depositou única e exclusivamente em você. A gente muitas vezes vê pessoas ao nosso redor tentando dizer pra gente que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente carrega não tem tanta expressão. E já que não tem tanta expressão, não precisa ser manifestado. Mas eu tô aqui para te lembrar que isso não é verdade. O seu pouco nas mãos de Deus, o seu pouco dentro do propósito, debaixo de obediência, cumprindo aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida, alcança a vida de muitos. E talvez muitos não seja uma multidão de pessoas, mas seja muito no interior de cada um, daqueles poucos que você toca. Se um pouco que você toca é transformado, você já tem feito aquilo que você precisa fazer. E quero também te lembrar que quando Deus nos chama para fazer algo, não é porque Ele precisa de você para que outras pessoas sejam alcançadas, mas porque você precisa fazer aquilo que você foi criado para fazer. Somente isso dá sentido pra gente. Somente isso faz a gente se sentir viva, faz a gente se sentir útil, faz a gente se sentir agradável, faz a gente se sentir bem com o Senhor. Mas isso também não anula o fato de que quando estamos fazendo coisas dentro do nosso propósito, dentro da nossa identidade, dentro da nossa debaixo de obediência, não significa que não vamos sofrer oposições. Não significa que não vamos sofrer palavras contrárias. Não significa que todas as condições serão favoráveis para isso. Pelo contrário. Mas eu quero te lembrar que pressões forjam o nosso coração para o propósito.
As pressões externas, condições desfavoráveis, nos formam, nos alinham, nos forjam e nos tornam mais fortes para vivermos tudo aquilo que devemos viver. Então a gente não deve mais fugir dos propósitos de Deus para a nossa vida simplesmente porque as condições não são agradáveis para nós. Ao mesmo tempo, não devemos permanecer em lugares que não são aqueles lugares que o Senhor deseja que a gente esteja. Eu vejo muitas pessoas enterrando sonhos, enterrando projetos, enterrando talentos, enterrando ministérios, porque escolheram permanecer em lugares que Deus já não está. A gente precisa se lembrar que o povo de Deus se movia conforme a nuvem de Deus. E quando eu digo isso, a gente precisa sempre estar atento às movimentações do céu a nosso respeito. Às vezes Deus fez e usou muito, teve propósito conosco em lugares específicos, mas talvez a nuvem do Senhor já tenha se movido, e se a gente não se move com ela, a gente não está andando debaixo daquilo que o Senhor tem nos direcionado. A gente tem permanecido em lugares que o Senhor já não está mais ali para nós. E a pastora Moana tem uma frase muito maravilhosa que virou uma chave na minha vida. Nós não podemos honrar aquilo que Deus não honra. Eu vejo mulheres frustradas ministerialmente porque estão decidindo honrar aquilo que Deus não honra. Estão decidindo colocar sangue, colocar suor, colocar planos e projetos naquilo que Deus não está. Isso só vai tirando as nossas forças. Isso só vai roubando a nossa alegria. Óbvio que Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nenhuma situação. Todas as vezes que a gente pega qualquer situação que a gente tenha vivido, seja em momentos em que estávamos debaixo da nuvem ou em momentos que não estávamos e voltamos, levamos de volta para Ele, o Senhor ressignifica a nossa história. Mas todas as vezes que a gente permanece em lugares que Deus não está e não volta o nosso coração para o Senhor, não adianta a gente achar que está fazendo coisas boas. Se Deus não está, não estamos fazendo para o Senhor. Se Deus não está, a nuvem do Senhor não está naquele lugar, nós não estamos fazendo coisas do Senhor. Ainda que sejam coisas teoricamente santas, ainda que sejam coisas teoricamente boas, ainda que quando a gente fale o nosso discurso aparente ser algo bom e santo, mas se Deus não está, não é para você. Entenda isso, mulher. Não quer dizer que Deus não está naquele lugar, mas talvez Deus não está em você para aquele lugar. Deus já te moveu para outro. Entenda que existem pressões que nos forjam, mas também existem pressões que nos empurram para fora. E lugares, zonas de expulsões, são zonas em que o Senhor precisa nos empurrar porque nós não estamos sensíveis a ouvir aquilo que o Senhor já está direcionando há muito tempo, com clareza sobre o nosso coração. E a gente tem ignorado, porque a gente tem escolhido permanecer em lugares que Deus já nos mandou sair. Não queira permanecer em lugares que Deus já te mandou sair. Mas também não queira sair de lugares que Deus te mandou ficar. E a gente não se move porque situações estão difíceis ou fáceis. Porque situações estão confortáveis ou desconfortáveis. A gente se move de acordo com a nuvem do Senhor. De acordo com aquilo que o Senhor tem movimentado no céu em nosso coração. E a gente só consegue discernir isso a partir dos ouvidos do Senhor, a partir daquilo que Deus tem falado conosco. Então, mulher, não queira ouvir a voz de Deus na presença de pessoas. Entenda que Deus usa muito pessoas. Deus usa autoridades, Deus usa líderes, Deus usa o que Ele quiser. Ele usou até uma mula para ministrar, mas Ele prefere sempre, como um bom pai, ministrar no secreto aquilo que Ele tem para você. Então, esteja sensível, priorize esse lugar de secreto, porque é neste lugar que palavras são ministradas. E é a partir desse lugar, desse relacionamento neste lugar, que palavras não são roubadas. Existem palavras sobre a sua vida que foram roubadas, porque você abriu mão do secreto para estar na presença de pessoas que parecem ser santas, que parecem amar o Senhor, mas que têm trazido direções para você diferentes daquilo que o Senhor deseja. Então, que você silencie todas as vozes externas
Que você silencie todos os sentimentos do seu coração. Não se mova por emoção. Não se mova por sensações. Não se mova por conforto. Mas que você vá para o secreto. Derrame o seu coração na presença do Senhor. Se alimente do lugar que produz vida e que traz direção. Seja confrontado e confortada neste lugar. E entenda que é a partir desse lugar que o seu posicionamento precisa ser gerado. Não a partir de uma necessidade de um lugar, mas a partir do entendimento, de uma submissão ao lugar que Deus te colocou. E esse lugar não é um lugar fixo. Deus transiciona o povo dele o tempo inteiro, de lugar em lugar. E eu não estou dizendo só de lugares físicos, eu estou dizendo de lugares, inclusive, espirituais. Não tem como pessoas, mulheres que carregam o espírito de excelência, de agradar o Senhor em tudo aquilo que fazem, permanecer muito tempo no mesmo lugar. E o seu espírito de excelência, assim como Daniel, incomoda pessoas que vivem a partir da mediocridade, vivem a partir do que é comum. Toda vez que a gente quer fazer mais, que a gente quer fazer excelente, que a gente quer glorificar o Senhor em tudo, pessoas serão incomodadas e terão a necessidade de nos silenciar, de nos abafar. Mas isso não quer dizer que é hora de você silenciar. Quer dizer que você deve, assim como Daniel, permanecer com os seus rituais espirituais, entendendo que são eles que te fortalecem. São eles que blindam os seus ouvidos e o seu coração para tudo aquilo que é contrário à voz de Deus. E que te faz permanecer em tudo aquilo que é propósito do Senhor para a sua vida. Você não caminha debaixo de desobediência quando você escolhe obedecer ao Senhor. Mas muitas vezes, quando escolhemos obedecer ao Senhor, desobedeceremos homens. Não quer dizer que estamos negligenciando a voz de homens, mas quer dizer que a voz do Senhor ainda é a única coisa mais importante para nós. E todas as vezes que precisarmos desobedecer homens para obedecer a Deus, faremos isso, porque Cristo, a voz do Senhor, é a nossa prioridade. Então, mulher, que você seja abraçada por essa palavra, encorajada a não abrir mão do secreto, não abrir mão da voz do Senhor sobre a sua vida. E entenda, muitas vezes essa voz não vai só nos dizer vai, vai, vai. Muitas vezes ela vai dizer fica, permanece, seja quebrada, seja quebrantada. Mas quando permanecemos na presença do Senhor, existe cura do Senhor. Somos quebradas para sermos restauradas da forma correta. Então não fuja desse lugar de secreto que ao mesmo tempo que nos impulsiona, também nos alinha, nos quebra e nos refaz. Existe um lugar de cura para o seu coração. E esse lugar de cura não é um lugar físico, mas é na presença do Senhor. Então se encontre nesse lugar e permaneça nesse lugar. Não deixe que nada te tire deste lugar. Que o Senhor te abençoe.